Olá, meus queridos, que o Eterno abençoe cada vida. Estamos aqui com mais uma mensagem. Queremos complementar a mensagem anterior, quando nós mencionamos o texto de Bereshit, capítulo 3, versículo 15, o Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. Nós temos ali um versículo muito importante, um versículo chave, que é um tema central para o correto entendimento de toda a Escritura Sagrada. É um versículo que nós não podemos passar de forma rápida, mas precisamos ali esmiuçar, meditar, para tirarmos o máximo de proveito e sermos abençoados na nossa trajetória, compreendermos o plano de Elohim, o projeto dele que vem se cumprindo. Ele se cumpre desde a fundação do mundo e ninguém poderá impedir o cumprimento deste projeto. Por isso que feliz é o homem que pode cooperar com o Senhor, que se coloca à disposição do Senhor, retorna para ele e está disposto a cooperar com ele na execução desse projeto. Todo filho de Elohim sabe que cooperar com o Pai, cooperar com o Filho, com o Espírito Santo, na execução desta obra, é onde está a verdadeira felicidade. O homem descobre o propósito para o qual ele nasceu e vive de acordo com este propósito, de acordo com este plano do Senhor. Muito mais do que buscar cumprir sonhos pessoais, projetos pessoais, o filho de Elohim descobre, quando ele busca os projetos do Senhor, os planos do Senhor, os sonhos dele, aí sim, este homem é verdadeiramente feliz, abençoado. E aqui em Bereshit, capítulo 3, versículo 15, nós temos uma passagem que diz: "E porém inimizade entre ti e a mulher, entre o teu Zera, teu descendente ou semente, e o Zera dela, descendência dela. Ele te esmagará a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar." Veja que esta palavra foi dada após o homem ter pecado. Antes não havia o pecado na história da humanidade. Antes o pecado não tinha entrado no mundo, mas o homem escolheu desobedecer, o homem escolheu agir, tomar uma decisão contrária a uma ordem que havia sido dada pelo Criador, e isso trouxe consequências gravíssimas, consequências até mesmo que é impossível delimitar. Foram muitas maldições decorrentes do pecado, da desobediência humana. Uma delas é a morte. Nenhum homem, por mais poderoso que seja, por mais rico que seja, conseguirá escapar da morte. E veja que o Senhor vai punindo todos os envolvidos naquele pecado. O Senhor pune todos os que desobedeceram. Puniu o homem, puniu a mulher e ele puniu também a serpente. E aqui ele está dando essa mensagem para a serpente. Quando diz: "Porém, inimizade entre ti e a mulher." Eu tenho que saber quem é esta serpente, quem é esta mulher, quem são os seus descendentes. Quem é esse que virá da mulher, a descendência da mulher? O que ele fará? E o que a serpente fará com esse descendente da mulher? Ter esse conhecimento é muito importante para nos posicionarmos. Nós sabemos que aqui a serpente está se tratando de um símbolo de Satã. Lá em Risaion, o Apocalipse, nós temos as menções sobre a antiga serpente. Já falando ali do dragão, no capítulo 12, ele fala do grande dragão, antiga serpente. Comeu tanto pó, e pó é a velha natureza, são os filhos das trevas. A serpente se alimenta de pó. Então ela cresce e se torna um dragão. Nós sabemos que é Satã, o opositor do ungido, aquele que se opõe e se levanta contra tudo que é do Senhor, tudo que vem do Senhor. Algo para nós ficarmos atentos. E este descendente da mulher, o único homem nascido de mulher, o único descendente de Ravá, sem ser gerado de homem, que não veio de uma relação entre um homem e uma mulher, essa pessoa é o Senhor Yeshua. Ele nasceu de mulher, mas a semente que foi gerada na mulher não foi semente humana, não foi semente de homem, foi a semente colocada por obra do Espírito Santo. Então nasceu o Senhor Yeshua. Esse texto aqui está falando do descendente da mulher. O Senhor Yeshua é a primeira menção que se faz sobre o Mashiach, sobre o Redentor da humanidade. E daí ser de grande importância a compreensão desse texto. É o primeiro vislumbre do Mashiach que viria para resgatar o homem das trevas, para resgatar o homem do pecado, o homem que, quando pecou, se uniu a Satã, se vendeu ao pecado. Então você veja a importância desse texto, que vai mostrar a obra que o descendente da mulher faria. Era uma obra de resgate, de redenção do pecado, era uma obra de libertação da escravidão do homem sobre o jugo de Satã, sobre o jugo do pecado. E por que é importante? Para que o homem não venha agir por imaginação, o homem não venha agir pelos seus pensamentos, seus sentimentos, que o conduzirão ao erro, certamente. O homem precisa voltar a sua mente, sua atenção para o texto sagrado, para aquilo que está escrito, para que ele não fique achando que o Mashiach será dessa
forma, será dessa, por causa da tradição dos homens, tradição de partidos, de seitas, de religiões. Está escrito o que o Mashiach faria. Veja bem, ele te esmagará a cabeça. Ele vai triunfar sobre Satã, vai triunfar sobre as potestades, sobre os principados. Esta seria a obra principal do Mashiach. Veja que, mas será que ele vai vir numa carruagem? Ele vai vir com um grande exército? Na época que ele vier, qual vai ser o império que estará em evidência? O egípcio, assírio, babilônico, dos medos e persas, dos gregos, dos romanos? E esse Mashiach vai destruir esse império? Vai destruir esse exército? Veja que aqui está falando de uma obra de redenção do homem, que ele vai esmagar Satã para poder trazer liberdade ao cativo. Ele não está falando de uma obra física, ele está falando de uma obra espiritual. Colossenses, no capítulo 2, versículos 14 e 15, eu vou deixar na descrição, fala que ele riscou a cédula de dívida, o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, o qual de alguma maneira nos era contrária, e tirou do meio de nós, cravando no madeiro. Ele riscou a nossa dívida, apagou a nossa dívida quando ele morreu no madeiro. E continuando diz, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Veja quem ele estava despojando. Muitos acham que quando o Senhor estava morrendo no madeiro, ele estava sendo derrotado. Muitas pessoas balançavam a cabeça negativamente, olhavam com pena, e muitos não estavam entendendo a obra que estava sendo realizada. Veja bem que ele não estava sendo derrotado. A Bíblia fala, e despojou os principados e potestades. O primeiro homem se associou a Satã. O segundo homem venceu Satã, venceu os principados, venceu as potestades, dando possibilidade ao homem de retornar para o Pai. Se o homem crer na pessoa do Mashiach, que significa ungido, que é mais conhecido como Cristo. Cristo é uma palavra grega que também significa ungido. Então ele triunfou, ele venceu, ele deu oportunidade ao homem de novamente ter acesso ao Pai. Em Isaías capítulo 5, nós temos, a partir do versículo 2 em diante, uma voz que bradou do céu de um mensageiro, que ele falava, quem é digno de abrir o livro, de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu. Ele venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E quando ele tomou o livro da destra do que estava sentado no trono, os 4 animais, os 24 anciãos, prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos consagrados. Eles cantavam um novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Elohim homens de toda a tribo, e língua, e povo, e nação. E para o nosso Elohim os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Então veja que, derrotado, coisa nenhuma. Ele venceu, triunfou, ele resgatou o homem, ele foi morto, e com o sangue dele, ele comprou para o Pai, para Elohim, homens de todas as tribos, de todas as nações e de todos os povos. Agora, qualquer pessoa do mundo pode se achegar ao Pai por intermédio de Yeshua, o Mashiach. Ele mesmo diz, há um só mediador entre o Pai, Elohim, e os homens. Há um só mediador, que é Yeshua, homem, porque ele veio como homem. Ele triunfou, ele venceu. Como Mateus capítulo 28, ele também fala, foi-me dado todo o poder nos céus e na terra. E quando ele está dizendo isso, ele já tinha morrido, já tinha ressuscitado e estava na iminência de subir ao céu para ser glorificado, para se assentar à destra do Pai e ser glorificado por todos que estavam no céu. Veja, descendente de mulher, Gálatas fala sobre isso. Ele triunfou. É o que o texto de Bereshit, capítulo 13, versículo 15, está dizendo. Ele te esmagará a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E ferir o calcanhar, eu preciso entender também, a palavra ali, no original, é apagar as pegadas, rasparás, apagarás as pegadas, as marcas. Ou seja, Satã sempre trabalhou para apagar os ensinamentos do Senhor, torcer as escrituras. Ele trabalha com engano e trabalha muito bem. Satã é muito habilidoso no engano. Então eu preciso estar atento. Satã vai usar as pessoas para torcer as escrituras. Está escrito, mudarão os tempos e as leis. Vamos deixar a escritura de lado para se pegar a tradição dos homens. E bilhões de pessoas na Terra, muitas vezes, achando que estão seguindo o Senhor, mas estão seguindo a Satã. Satã conseguiu inocular o veneno dele, o veneno da mentira, do engano, da falsidade. Então, sabendo como a serpente age, eu tenho que ter cuidado. Eu preciso estar meditando de dia e noite na palavra do Senhor para que eu não seja enganado. Assim como esse texto mostra a primeira menção ao Mashiach, ao ungido,
ao Rei do Universo, mostra também como o opositor deste Mashiach trabalharia com engano, com aquilo que parece ser de Elohim. A palavra do Senhor fala que ele se transforma em mensageiro da luz. Muitas vezes está com a Bíblia na mão, está ali com a sua roupa sacerdotal, está com o seu terno, sua gravata, mas o que está saindo da boca deste homem? Eu preciso conhecer a Escritura Sagrada, eu preciso meditar nela dia e noite, ter o Espírito da Verdade atuando sobre mim, para que eu possa então discernir se aquela palavra vem do Senhor ou não. Meus queridos, esse texto, esse versículo é um versículo muito especial, que vai nortear toda a Escritura, vai mostrar ali todo o projeto do Senhor que vai se cumprindo, e nós temos que sempre ler a Bíblia tendo em vista esse texto, capítulo 3, versículo 15 de Bereshit, ou de Gênesis, onde o Senhor prometeu a vinda do Mashiach, a vinda do Redentor da humanidade, e o Mashiach já veio. Yeshua é o ungido, é o Rei. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Até a próxima.